Olá pessoal do canal História Interativa, olá pessoal do nono ano, prazer estar aqui com vocês. Nós iremos iniciar a nossa aula de hoje sobre o movimento operário na Primeira República. E desde já eu já quero destacar a importância desta aula, pois ela vai relatar as lutas por direitos dos trabalhadores no início do século XX. Então nós tínhamos no início do século XX mudanças sociais acontecendo, nós tivemos a Revolução Russa e movimentos em toda a Europa, que propagava aí direitos para os trabalhadores, e aqui no Brasil também o movimento operário ele sofre essa influência, que foi benéfica para que as pessoas elas pudessem reivindicar os seus direitos. O Brasil ele vinha de uma história de trabalho escravo e você tinha no início do século XX uma classe trabalhadora totalmente desprotegida de leis, e não tinha como legalizar, ou melhor, não tinha nenhuma base legal para que essas classes pudessem estar podendo cobrar melhores condições de trabalho. Então, por isso a importância do movimento operário, principalmente ali em 1917. Então, nós iremos ver tudo isso nessa aula. Desde já peço que você curta, compartilhe aí esta aula que é bastante importante, ok? No início do século XX, o ambiente das fábricas era insalubre, ou seja, não tinha condições mínimas de higiene, e não tinha condições mínimas ali para preservar a saúde dos trabalhadores. Mal iluminado e sem ventilação adequada, os operários trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, por salários que não acompanhavam o aumento do custo de vida. Além disso, não havia direito nem a férias nem a aposentadoria. Em 1920, em São Paulo, 51% dos operários eram estrangeiros, enquanto no Rio de Janeiro, estes somavam 35%. A maioria do operariado era formada de italianos, portugueses e espanhóis. Então, o que é que vai acontecer? O contexto do trabalhador brasileiro no início do século XX ele é bem complicado, a começar por as condições de trabalho, condições também salariais e jornadas de trabalho excessiva, porque ali dependia muito do patrão, porque não existia lei que legitimasse uma carga horária. Então, o que era que acontecia? Tudo era através dos acordos feitos entre patrão e empregado. E aí, nesses acordos, sempre predominava a vontade do empregador, daquele que era o chefe. Então, uma situação bastante complicada que vai se modificar através dessas revoluções. Então, nós vemos aí uma foto, uma ilustração de operários da fábrica Sol Levante, das indústrias Matarazzo. É uma das indústrias pioneiras aqui no Brasil. As feições e vestimentas dos fotografados permitem-nos perceber que entre eles havia muitos imigrantes. Então essa foto é de 1900. Então olha só, gente. Para que todo movimento aconteça, é necessário ter ideologias que o motivem, E nós iremos ver agora um pouco sobre ideologias do movimento operário. As doutrinas que tinham maior penetração entre os trabalhadores eram o anarquismo e o socialismo. Eram duas ideologias criadas, principalmente ali na Alemanha por Karl Marx, e principalmente o socialismo, que predominou na época, o anarquismo nem tanto. Mas olha só, o socialismo propõe a criação de uma sociedade igualitária e, portanto, sem classes sociais. Para se chegar a essa sociedade, os socialistas
propunham a tomada do poder e o controle do Estado pelos trabalhadores, até que as desigualdades sociais fossem eliminadas. Então, essa é a principal tese do socialismo, né? Os anarquistas, por sua vez, também defendiam a criação de uma sociedade igualitária, mas, diferentemente dos socialistas, almejavam a destruição do Estado, pois, por princípio, eram contrários à existência de qualquer tipo de governo. A doutrina anarquista ela foi mais deficiente de se desenvolver. O socialismo ele prevaleceu, pois os anarquistas, né, não aceitavam nenhum tipo de governo sobre si, então era difícil até mesmo a organização de sindicatos para unir essas pessoas. Então esses ideais entraram no Brasil com os imigrantes europeus. É um fato bastante também importante de se observar que o Brasil, nessa época, né, muitos trabalhadores eram imigrantes vindos de fora, vieram com estas doutrinas, né, implantaram estas doutrinas no meio trabalhista, certo? Veja bem, esses ideais entraram no Brasil, lendo novamente, com os imigrantes europeus. Para divulgar seus ideais, os anarquistas produziram e lançaram importantes jornais operários, a exemplo de O Libertário, em 1904, Terra Livre, em 1905, A Voz do Trabalhador e a Plebe, em 1917. Entre os líderes anarquistas estavam Edgar Loureiro-Roth, Everaldo Dias e José Oiticica, divulgando suas ideias e convencendo seus companheiros. Os anarquistas esperavam chegar ao seu objetivo maior, uma greve geral revolucionária que poria fim ao Estado e ao capitalismo. Então, olha só, essas ideologias foram bastante importantes para acontecer essa luta por direitos, né? A luta pelas 8 horas. Olha só que absurdo se pensar aqui no século XX, né? Uma luta que queria apenas que o trabalhador tivesse suas 8 horas de trabalho garantidas, né? Porque, infelizmente, na época, o que era que acontecia? As pessoas trabalhavam de 14 a 16 horas, segundo o bel prazer aí do seu patrão, né? Apesar das frequentes rivalidades entre trabalhadores e estrangeiros, assistiu-se na Primeira República à formação de um movimento operário combativo e atuante. Em 1906, o operariado realizou no Rio de Janeiro o 10º Congresso Operário Brasileiro, reunindo trabalhadores de várias partes do Brasil. Esse congresso foi conduzido principalmente por lideranças anarquistas e decidiu lutar pela jornada de 8 horas de trabalho e pela regulamentação do trabalho feminino. Então, uma das cobranças, gente, daquela época, né, tocando agora no assunto do trabalho feminino, desculpa, é que as mulheres, né, segundo alguns historiadores, elas eram até mesmo abusadas em seu local de trabalho. E também as mulheres elas tinham um menor pagamento, né? Eram baixos salários para as mulheres, elas ganhavam menos que os homens. E também a questão do abuso sexual dentro do ambiente de trabalho, né? Então, eram indignificadas, né? Portanto, estavam ali para lutar por seus direitos, certo? No ano seguinte, a partir de 10 de maio de 1907, os operários fizeram várias greves com esse objetivo. O governo reagiu, reprimindo e prendendo trabalhadores. Além disso, o Congresso Nacional aprovou também, em 1907, a Lei Adolfo Gordo. Olha só as características dessa lei, né? Olha só, ela determinava que a expulsão do país, né? Ela determinava que... Continuando aqui a leitura, certo? Que determinava a expulsão do país de imigrantes que participassem de greves.
mais de uma centena de operários estrangeiros acusados de promoverem greves foram expulsos. Apesar disso, as lutas operárias continuaram intensas. Então, observe só uma coisa, aluno do 9º ano, né? Olha só, essa lei Adolfo Gordo, né, expulsava aí pessoas que se manifestassem contra, ou melhor, a favor de seus direitos, né, contra as injustiças sociais. Então, veja que absurdo, infelizmente, hoje, em alguns lugares do país, não é diferente, né? Se o trabalhador lutar por seu direito, ele termina sendo aí penalizado, infelizmente. Mas vamos lá, gente. A greve de 1917, onde queríamos chegar, não é isso? Então, em 1917, os operários de São Paulo realizaram a maior greve ocorrida na Primeira República. O movimento iniciou-se com a paralisação de algumas fábricas da Moca e do Ipiranga, bairros da capital paulista. Gente, nós precisamos entender o seguinte: naquela época, né, o Brasil ele estava mudando sua configuração social, né? Nós vivíamos no final do século XIX um Brasil ruralizado, né? Um Brasil em que as pessoas viviam do campo. E nós tínhamos, do final do século XIX, início do século XX, a chamada modernização, urbanização, né? E toda essa questão que já traz uma característica de vida moderna para o brasileiro. E é em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, que esses movimentos eles se destacam. Não significa dizer com isso que esses movimentos não tenham acontecido em outros lugares do país. Aconteceu, mas de maneira efetiva, né, e de maneira abrangente foi mais no sul do país, ok? E logo se alastrou, né? Esse movimento logo se alastrou. Olha só, em uma das manifestações dos trabalhadores, às portas de uma fábrica de tecido do grupo Matarazzo, a polícia abriu fogo contra a multidão, baleando o operário anarquista José Martinez, que morreu no dia seguinte. O enterro do jovem operário foi o estopim de uma greve geral em São Paulo. Para voltar ao trabalho, os trabalhadores exigiam. E agora nós iremos ver mais uma injustiça, né, que é a morte aí desse militante, né, que lutava por seus direitos, e nós iremos ver quais eram as pautas defendidas, né? Olha só, jornada de 8 horas e aumentos salariais, abolição do trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos. Lembrando também que nesse tempo, não existia um limite de trabalho para crianças de 7 e 8 anos eram levadas para as fábricas para trabalhar, né? Pagamento pontual, né? Diminuição dos aluguéis e congelamento dos preços dos alimentos. Então, as pessoas da época sofriam uma inflação terrível, né? E aí lutavam por essas pautas aí, ok? Eram as principais. Claro que existiam outras reivindicações. E aí nós vemos o retrato, né, de como isso aconteceu. Olha só, trabalhadores enfrentam uma fábrica têxtil na Moca, em São Paulo, no início do século XX. Então, eram mais ou menos assim que aconteciam estas manifestações. Você pode ver aí muitas pessoas, né, lutando, brigando aí contra as injustiças sociais e pelos seus direitos. O movimento grevista se alastrou para o Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Em São Paulo, os patrões concordaram em aumentar os salários em 20% e prometeram não dispensar nenhum grevista e fazer esforços para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Diante disso, o operariado paulista voltou ao trabalho, terminada a greve, melhor dizendo, porém, os empresários passaram a perseguir e a demitir os principais líderes do movimento. Então nós vemos aí, agora começa a repressão, né, daqueles que tinham ali liderado aquele movimento grevista. Mas
sua luta ficou marcada na história, né? E deu prosseguimento aqui, ó, nos anos seguintes à greve geral de 1917, as lutas operárias por melhores condições de vida e de trabalho prosseguiram, né? Lembrando que em 1917 também acontece a Revolução Russa, onde as ideias de Karl Marx, né, com a ditadura do proletariado, o pensamento da questão socialista, ele aumenta em todo o mundo, né? Iniciando ali na Europa e partindo para países como Brasil e outras regiões, né? Então, nesse contexto, um grupo composto por operários intelectuais anarquistas e marxistas fundou em março de 1922 o Partido Comunista do Brasil, PCB. Quando se diz marxista, aluno do 9º ano, principalmente aí, né? São pessoas que seguem a teoria de Karl Marx, né, que é o principal criador aí do socialismo. Os comunistas, ao contrário dos anarquistas, contavam com uma organização centralizada e nacional e eram favoráveis a participar das eleições, pois por meio delas esperavam transformar a sociedade. A mobilização do movimento operário continuou. Em 1926, o PCB criou o Bloco Operário, o BO, né, Frente Eleitoral, que depois passou a ser chamada Bloco Operário e Camponês, BOC. Na campanha para presidente da República de 1930, o BOC lançou um candidato próprio, o marmorista Minervino de Oliveira. Então o partido foi crescendo aí e foi crescendo as ideias também socialistas aqui no Brasil, né? Então, gente, a importância desse movimento para o início do século XX foi imensa, né? Desde aí começaram as lutas, né? E nós vemos que é uma luta constante, a questão da justiça social, né, e dos direitos dos trabalhadores, ok? Então, só tenho a agradecer a vocês, curtam, compartilhem e um abraço a todos, até a próxima.